Olá, meus alunos do nono ano do Colégio Manuel. Aqui é o professor Gabriel e a aula de hoje, como vocês estão vendo, é um vídeo de gravação minha mesmo. E hoje nós vamos estudar sobre racionalização de denominadores. Já tem algumas aulas que vocês estão vendo sobre estudos sobre raízes, né? As operações, multiplicação, divisão, adição, subtração. Hoje nós vamos falar sobre racionalizar denominadores, tá? A aula de hoje é a aula de número 46, tá? Então vamos lá. Racionalização. Olha só, racionalizar vem a ideia de tornar algo racional, um número racional, porque quando uma raiz ela não é exata, a gente diz que ela é um número irracional. Então, a gente transformar isso para algo racional, quer dizer, eu vou transformar isso para um número não irracional, tá? Vamos lá. O conceito de racionalizar é o seguinte, na matemática, né? Nesse sentido de racionalização de denominadores, é o seguinte: racionalizar o denominador de uma fração significa eliminar os radicais que aparecem nesse denominador sem alterar o valor da fração. Olha só, aqui eu tenho uma fração, ó, A sobre B. Coloquei letra para você entender que aqui pode ser qualquer número essa fração, tanto em cima quanto embaixo pode ser qualquer número, né? Só embaixo que não pode ser zero, mas pode ser qualquer número. O termo de uma fração, a parte de cima, o termo de cima é chamado de numerador, tá? E o termo de baixo da fração é chamado de denominador. Então, nós vamos racionalizar os denominadores, ou seja, a gente racionaliza somente a parte de baixo da fração, tá? Olha só, essa racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente com denominador contendo apenas números racionais. Ou seja, nós vamos ter uma fração onde a parte de baixo vai ter um número irracional, ou seja, uma raiz, tá? Não exata. Aí nós vamos pegar essa raiz e transformar ela para um número racional, tá bom? Geralmente a raiz que está embaixo, ela vai para cima, tá? Olha só, e esse processo de racionalizar, eu quero deixar claro para vocês que a sua resposta não modifica. Quer ver só? Aqui, ó, eu tenho aqui uma fração sem racionalizar, 1 sobre raiz de 3. Fazendo essa conta aqui na calculadora, vai dar um número com vírgula grande, né? Eu coloquei aproximado porque eu diminuí ele. Olha só, 1 dividido por raiz de 3 vai dar aproximadamente 0,57735. Aí, utilizando o processo de racionalização, eu pego essa fração aqui e racionalizo ela vira essa daqui, ó. Raiz de 3 dividido por 3. Aí, se você pega a raiz de 3 e divide por 3 na calculadora, vai dar aproximadamente o mesmo resultado. Aproximadamente, eu coloquei porque eu estou simplificando o número, mas assim, o resultado vai dar o mesmo, tá? Eu peguei o mesmo, cortei a mesma quantidade de números para frente aqui, a mesma quantidade aqui eu coloquei aqui, certo? Olha só. O resultado desse número, quando eu faço isso na calculadora e quando eu faço isso aqui também na calculadora, depois de racionalizar, o resultado é o mesmo. Depois que você racionaliza uma fração, o resultado dela é o mesmo, não modifica, tá bom? Olha só, qual que é a importância de usar racionalização? Quando está trabalhando com fração e aparece raiz embaixo, raiz assim, ó, raiz não exata, né? Raiz irracional, tá vendo? Ó, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, tá bom? Porque quando embaixo aparece uma raiz exata, tipo raiz de 4, raiz de 1, raiz de 16, são raízes exatas, que quando você resolve ela dá o número inteiro, né? Então, olha só, o problema é isso aqui, ó. Imagina você ter que resolver essa expressão, ó, 1 sobre 2 mais 5 sobre raiz de 2, mais 5 sobre mais 7 sobre raiz de 5, mais 3 sobre 4. É uma soma, não é, de frações, os denominadores são diferentes. O que eu vou ter que usar para resolver isso aqui? Tirar o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de todos os denominadores, que é ó, o 2, o 4, raiz de 2 e raiz de 4. Olha só. A gente sempre, no MMC, a gente usa a fatoração simultânea, né? Que é fatorar vários números de uma vez só. A gente divide sempre por números primos, né? O 2, o 3, o 5. Vamos lá, vamos começar pelo 2. Ó, vou dividir todo mundo aqui por 2. Ó, vai ficar, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1.
4 dividido por 2 vai dar 2. Raiz de 2 dividido por 2 vai dar raiz de 2 sobre 2. Porque raiz não divide por número inteiro. É um número em raiz, não divide por número. Raiz de 4 dividido por 2 vai dar raiz de 4 sobre 2, tá? Vou dividir por 2 novamente. 1 aqui já virou 1. A finalidade do MMC é transformar todo mundo em 1. Aí, olha só. Esse 1 desce. O 2 eu dividido por 2 vai dar 1. Esse raiz de 2 sobre 2 aqui. Agora, o que eu faço? Vou dividir isso por 2? Como que eu faço agora? Tá vendo? Então, não dá pra você tirar o MMC de número, né, inteiro aqui, no caso o 2 e o 4, e junto com o número com raiz. Não dá pra gente trabalhar em MMC, porque olha só, imagina, raiz embaixo e eu ter que tirar o mínimo múltiplo comum disso aí. Pensa, e agora? O que eu faço aqui, nessa situação aqui? É onde entra a importância de você racionalizar. Racionalizar, você pode fazer isso à vontade, em qualquer expressão, qualquer parte da expressão, apareceu raiz no denominador, pode usar a racionalização que você não vai mudar a sua conta, ela vai continuar a mesma coisa. Você vai escrever, jogar a raiz para o lado de cima da fração e a sua conta vai dar a mesma. Olha só, eu quero só relembrar com vocês alguns conceitos aqui sobre multiplicação e divisão de radicais, tá? Que é relacionado às aulas passadas que nós tivemos aí agora. Olha só, quando você tem uma raiz multiplicada por outra raiz, você pode resolver isso. Sabe como? Você multiplica raiz de 2 vezes raiz de 5, você vai conservar o radical, né, que é o símbolozinho da raiz aqui, e vai multiplicar os termos de dentro. Ó, 2 vezes 5, 10. O resultado é raiz de 10, tá? Então, você pode multiplicar raiz por outra raiz, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 10, tá? 2 vezes 5, raiz de 10. Quando você tem um número de fora, o que você vai fazer? Você multiplica o de fora pelo de fora e o de dentro pelo de dentro. E o de dentro pelo de dentro continua dentro da raiz. Olha só. Aqui, pessoal, esse 2 está multiplicando a raiz de 3. Quando não tem nada, quer dizer que tem 1 aqui, ó. 1 raiz de 2 é a própria raiz de 2, tá? Então, ó, tem o 2 aqui de fora, eu vou multiplicar pelo de fora. Quem que é o de fora desse? Não tem nada, é o 1, tá? Então, 2 vezes 1, 2. Então, de fora ficou 2. E lá dentro? 3, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6, tá? Quando você tem, ó, de fora, todos os dois é diferente. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 5, 10. Raiz de 7 vezes raiz de 2 vai ficar 7 vezes 2, raiz de 14. Aqui, ó. E quando você só tem um número sem raiz e multiplicar por uma raiz, pronto. 5 vezes raiz de 3 vai ficar o quê? 5 vezes raiz de 3, ou seja, 5 raiz de 3. Tá bom? Você só pode multiplicar o de fora pelo de fora, tá? E raiz por raiz, tá? De dentro pelo de dentro. E quando é divisão? Você só pode dividir uma raiz por outra raiz, tá? Ó, raiz de 6 dividido por raiz de 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o resultado é raiz de 3, tá? E assim, eu tenho o número de fora e embaixo não é raiz, é só um número. O número de fora você pode dividir, número inteiro e fora você pode dividir por outro número, tá? Você não pode dividir por raiz. Então, vai ficar como? 8 dividido por 2, 4. E a raiz de 5 conserva. Pronto, ficando assim. Então, aqui é só para a gente relembrar alguns conceitos de multiplicação e divisão de radicais. Agora vamos para racionalização de denominadores em si, tá? Eu vou mostrar para vocês 3 casos. Na aula de hoje, nós vamos ficar só com o primeiro caso. O primeiro caso é quando o denominador é um único radical, uma única raiz. Vamos lá, vou mostrar para vocês 3 exemplos. É assim, ó, vai aparecer para você uma fração onde tem uma raiz embaixo, tá? O que você vai fazer para resolver? Você vai pegar aqui, ó, a resolução é essa parte de vermelho, olha só. Eu vou reescrever aqui a raiz novamente, né, pra gente fazer. O que você vai fazer? Você vai multiplicar a fração por outra fração, tá? Onde, ó, você vai pegar essa raiz aqui embaixo e coloca ela na frente aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo. Então, vai ficar, ó, 6 multiplicado pela raiz de baixo. Aliás, essa fração multiplicada por essa raiz embaixo, ó, aqui em cima e aqui embaixo. Bom, essa raiz aqui embaixo, né, essa raiz aqui 2, ela é chamada de fator racionalizante, que é o quê? Você vai multiplicar por uma outra fração contendo essa raiz aqui. Olha só, vai ficar assim, ó, 6 raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 sobre raiz de 2. Aí vai ficar, ó, agora eu vou usar esses processos aqui que eu ensinei para vocês aqui agora. Olha só, ó, 6 vezes raiz de 2 vai ficar o quê? 6 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar o quê? Raiz de 4. Olha só, aqui eu tenho uma fração multiplicada por outra fração, tá? Como que eu resolvo uma multiplicação de frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá bom? Toda vez que tiver multiplicação de fração, é assim, em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo, tá?
Então ficou assim, não foi? Ó, 6 raiz de 2 sobre raiz de 4. Olha o que vai acontecer, gente. Ó, aqui embaixo virou uma raiz de 4, né? Raiz de 4 ela é uma raiz exata, ou seja, a raiz de 4 é 2, tá vendo? Então ficou, ó, 6 raiz de 2 sobre 2. Esse 6 aqui eu posso dividir com esse 2, ou melhor, simplificar, né? Ó, dividir por 2 por 2, ou seja, 6 dividido por 2 vai dar 3 raiz de 2. Pronto, olha só, gente. 6 sobre raiz de 2 é igual a 3 raiz de 2 racionalizado. Ou seja, não tem mais raiz embaixo. Se você pegar o 6 e dividir pela raiz de 2 na calculadora, o resultado é o mesmo do que você pegar 3 e multiplicar por raiz de 2. É o mesmo resultado, tá bom? Vamos lá. Segundo exemplo, raiz de 5 sobre raiz de 3. O que eu vou fazer? Ó, escrevi aqui, raiz de 5 sobre raiz de 3, né? Eu vou multiplicar por outra fração, pela raiz aqui embaixo. Raiz de 3 aqui, em cima e embaixo aqui, ó, tá? Raiz de 3, raiz de 3. O fator racionalizante agora é raiz de 3. Você multiplica, ó, em cima e embaixo. Eu repeti aqui, ó, porque vamos fazer multiplicação, ó. Raiz de 5 sobre 3 multiplicado por raiz de 3 sobre raiz de 3. Cuidado que tem gente que coloca assim, ó, raiz de 5 sobre raiz de 3 de novo. Não é. Você vai multiplicar só pela raiz de baixo. Aqui, ó, raiz de baixo, tá vendo? 3. Você põe ela em cima e embaixo aqui e multiplica agora. Olha só. Raiz de 5 vezes raiz de 3 vai dar quanto? Raiz de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Olha só, raiz de 9 é uma raiz inteira, ou seja, o resultado vai ser o quê? Raiz de 15 sobre 3, tá bom? Raiz de 15 dividido por 3, se você fizer na calculadora, vai dar o mesmo resultado que você fizer raiz de 5 sobre raiz de 3, tá bom? E para finalizar, assim, ó, 7 sobre 2 vezes raiz de 5. Tá aqui, ó, vou repetir aqui porque eu vou pegar esse aqui agora e multiplicar pelo fator racionalizante, por outra fração, né? Quem você vai multiplicar? Só a raiz de 5 aqui, ó. Escreve ela aqui sobre ela de novo, tá? Então vai ficar, ó, 7 vezes raiz de 5, 7 raiz de 5. Aí aqui, ó, o 2 multiplica pelo 1 aqui da outra raiz, vai ficar 2. E raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. O 2 está multiplicando a raiz de 25, tá? Aí você resolve a raiz de 25, ela vai virar o quê? Raiz de 25 é 5. Então vai ficar, ó, em cima, conserva, né? 7 raiz de 5, embaixo vai ficar como? 2 vezes raiz de 5. Tá bom? Então, ficando como? 2 vezes raiz de 5 é quanto? 10. Então, vai ficar, ó, 7 raiz de 5 dividido por 10. Pronto, gente. Isso é o primeiro caso de racionalizar denominadores, tá? A próxima aula será uma atividade, eu vou passar uma atividade somente com o número 1 apenas, e vai ter apenas frações onde vocês vão racionalizar. Aí tem frações dos 3 tipos assim, ó, semelhante a esses 3 exemplos que eu passei para vocês. Então, vocês vão fazer o quê? Esse processo aqui, ó, de racionalizar, tá vendo? Esse processo aqui, ó. O seu cálculo será essa parte de vermelho que eu acabei de demonstrar para vocês aqui nesses exemplos, tá bom? Então, até a próxima aula.